iniciar a explicação da semana 4 do PET 1 de vocês de Geografia. O tema da semana é transformações das paisagens urbanas e rurais. Recapitulando aí, a paisagem é considerada uma das categorias de análise da geografia, ou seja, nós utilizamos a paisagem para a gente fazer estudos geográficos. Então, através da paisagem, pode-se perceber as transformações que ocorreram ao longo do tempo. A paisagem pode ser dividida em natural, que é aquela que foi construída e transformada pelos agentes naturais do ambiente, o vento, as águas, os fatores naturais da natureza, né? E nós temos a paisagem humanizada, ou também chamada de paisagem cultural, que é aquela que foi transformada pela ação do ser humano. Ou seja, o ser humano executou uma ação cultural ali e humanizou a paisagem. E as paisagens são constituídas por elementos que podem ser naturais, né, e humanizados, que foram os elementos construídos. Então, as imagens aqui acima são referentes à cidade de Belo Horizonte, e ela mostra como a paisagem constituída por diferentes elementos, e também pode ocorrer alterações de acordo com a passagem do tempo. Então aqui nós temos aparentemente uma foto mais moderna e uma foto mais antiga. Então todos os elementos que nós enxergamos aqui são elementos da paisagem, tá bom? Nós temos elementos naturais aqui, no caso o relevo, e nós temos aqui aparentemente lá atrás também um relevo mais alterado aí. Mas a predominância nessas duas imagens aí são de elementos culturais ou elementos humanizados. Alguns também esses elementos as pessoas chamam de aspectos sociais. Os elementos construídos pelo ser humano são elementos sociais, ou elementos humanizados, ou elementos culturais. Então vamos lá à atividade. Observe as imagens abaixo e responda. A imagem 1 é um cultivo de soja. A imagem 2 é um cultivo da cana-de-açúcar. Um estudante, ao observar as duas fotografias acima, fez o seguinte comentário: as fotografias representam uma paisagem natural, pois mostram o meio rural onde não existem prédios, viadutos ou ruas. Vocês concordam com isso? Eu trouxe aqui algumas imagens de elementos, paisagens naturais. Olha, nessas paisagens a gente observa a predominância de elementos naturais. Olha, um curso de água, as árvores nascentes daquele local, uma forma de relevo, uma encosta. Aqui nós temos uma cachoeira. Isto são elementos naturais, com a predominância aí de aspectos naturais, tá ok? Então nós temos uma paisagem natural. A paisagem humanizada, ela sofreu alteração pelo homem, tá ok? Então o homem chegou lá numa paisagem natural e construiu lá os seus prédios, as suas pontes, os seus viadutos, tá ok? Os seus monumentos. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui a imagem do Cristo Redentor, ao fundo aqui mais embaixo o Rio de Janeiro. Nós temos o que? Uma paisagem cultural, tá ok? A predominância aqui de elementos humanizados. Então aqui nós temos mais a imagem aqui de uma rua, parece de algumas casas, né? Aparentemente uma cidade histórica. Nós temos uma ponte que é também um elemento cultural, ou um elemento aí humanizado. Só que as plantações também foram inseridas em determinados locais pelo homem, ou seja, a paisagem natural originária foi alterada, tá ok? Então, quando nós temos plantações, independente da coisa do que seja, nós temos aqui uma paisagem humanizada, tudo bem? Porque o ser humano chegou no meio natural, ou ele desmatou, tá bom? Para poder fazer aí a sua plantação, ou seja, já deixou de ser uma paisagem natural. Então vamos lá à atividade de vocês.
Então, a afirmação do estudante está correta, baseado nessas imagens aqui. Isso aqui é uma paisagem natural? Não, né? Porque se trata de plantação e que é uma paisagem que sofreu alteração do ser humano. Então, vamos lá para número 2. Nós vamos colocar aqui V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui nós temos um espaço urbano e aparentemente aqui um espaço rural. O espaço urbano é caracterizado pela cidade e o espaço rural refere-se ao campo. Verdade, não é? Aqui nós temos o espaço urbano, a cidade, e aqui nós temos o espaço rural como sendo o campo. No espaço urbano predominam as atividades secundárias e terciárias. As atividades secundárias e terciárias são de processamento e venda de produtos, tá bom? Ainda tem mais coisas que englobam, mas vamos focar aí simplesmente no processamento e venda de produtos. Então, realmente é verdade, né? Porque geralmente é nas cidades que as pessoas vão para comprar, vão para vender alguma coisa. Geralmente são nas cidades que estão instaladas as indústrias. O espaço rural não possui paisagem humanizada? É falso. Porque as plantações que o ser humano fez aqui, olha, é uma característica humanizada, ok? A paisagem urbana possui maior grau de modificação em relação ao campo? Sim. Por quê? Na própria cidade o homem muda o relevo, muda algumas características que de repente no espaço rural vai ser com menos frequência essas mudanças. De modo geral, o espaço urbano é dotado de construções, ruas, edificações e outros? Verdade, aqui nós temos edificações, ruas, pontes, entre outras coisas. Atualmente, a maior parte da população do mundo vive em áreas urbanas. Isso é verdade, tá ok? Hoje, o mundo se tornou urbano. A maior parte das pessoas no mundo, da população mundial, vive em áreas urbanas. Observe a charge. Espere, vai começar insensato coração. Parece que é uma televisão, né? Falando alguma coisa assim. Seja sensato e saia logo daí. Isso aqui mostra, parece que é uma casa em uma área de deslizamento. Ou seja, uma moradia irregular, em localidade irregular. Então, vamos lá, olha. A charge apresenta qual análise sobre o espaço urbano? O retorno da população para regiões agrícolas? Não, porque ninguém está migrando aqui para uma roça, que a gente observa aqui, né? O planejamento urbano eficiente e eficaz? Isso aqui representa um planejamento urbano eficaz? Não, por quê? Se fosse um planejamento urbano eficaz, não existiriam pessoas aí morando em áreas perigosas, áreas de risco. Letrinha C. Impactos socioambientais devido a transformações do espaço urbano? Verdade. Porque a mudança do homem sem planejamento para o espaço urbano ocorreu o quê? Um crescimento acelerado das cidades e, consequentemente, também a falta de infraestrutura. E essa falta de infraestrutura aí vai refletir nas moradias irregulares, tá bom? Nos problemas urbanos. As diferentes formas de ocupar o espaço rural, não, porque isso aqui está falando o quê? De uma fuga de uma casa que aparentemente está caindo. Então, vamos lá. Apresente os elementos naturais e humanizados que podem ser encontrados na paisagem observada. Então, aqui vocês vão ver o que é da natureza e o que é humanizado. Aqui nós temos calçadas, nós temos essas barracas, entre outras coisas. O natural seria o quê? A praia, parece que é a vegetação, o relevo, ok? Então, pessoal, é isso aí, essa atividade da semana 4 do PET de vocês. E agora nós vamos prosseguir com as atividades complementares até a gente encerrar esse bimestre. Um abraço para vocês e até a próxima.